Na pequena localidade de Pedra de Fogo, no município de Mucambo, região norte do Ceará, vive o senhor José Venâncio, um homem simples de fala calma, mas cujas memórias guardam histórias que desafiam a razão. Zé Venâncio já testemunhou o inexplicável em mais de uma ocasião e hoje compartilha conosco os mistérios que cercam essa região. Eu me criei aqui nessas terras, sempre trabalhei com a roça, com a lida do campo. Nossa região é um lugar pacato, mas de vez em quando coisas acontecem que a gente não sabe explicar. Desde menino, ouço falar de visagens, das luzes que aparecem no céu, das vozes que vêm de lugar nenhum. Uma das histórias que mais me marcou foi quando eu era jovem. Estava voltando para casa algumas horas da noite, depois de um dia de trabalho duro. O céu estava claro, mas de repente uma luz forte surgiu, como se fosse uma estrela, só que muito perto. Ela não era como as luzes dos carros ou de lampião, era diferente, quase como uma coisa viva, e parecia que estava me seguindo. As histórias de aparições misteriosas, de luzes nos céus e sons inexplicáveis são passados de geração em geração. Para muitos são apenas lendas rurais, para outros, como José Venâncio, são uma realidade que desafia a compreensão. O seu José Venâncio, ele é deficiente visual, só que ele não nasceu com essa deficiência, né? Mas ele estava nos contando que ele passou, digamos que um sufoco, um medo muito grande na subida da Serra da Ibiapaba. Ele enfrentou o visão da noite, não foi isso, seu Zé? Nos conte como foi que aconteceu, seu Zé. Rapaz, esse caso, eu nasci já no tempo assim meio difícil. Esse caso foi em 87. E você sabe que nessas épocas para trás, a gente já nascia trabalhando. Sim. E eu era uma sendo mais velho. Tinha assim, o meu pai com a família até grande. Então você trabalhava fortemente e eu, com idade de 8 anos, já comecei também já me virar. Era numa pescaria, era uma coisa que eu pudesse fazer para ajudar, eu já estava ajudando, né? Então, com idade de 8 anos, já comecei com 9 anos, já comecei a sair de casa, já trabalhar fora. Sim. E para ajudar. Eu não tinha hora, nem dia. Podia estar chovendo, podia, fosse para fazer, eu fazia. Aí fui crescendo, ficando rapaz. E a luta aumentando mais também, ficando mais responsável. Sim. Eu queria muito bem meu pai. Ele faz uns anos que faleceu, para mim foi ontem. Nunca esqueci meu pai. Eu amava demais meu pai. Meu pai e minha mãe, foi duas coisas que eu acredito que estão em bom lugar, que eu peço toda hora que Deus abençoe eles. E outros mais que perderam os pais, perderam umas coisas muito valiosas em cima dessa terra. É verdade. E então, assim, nós moramos no pé da Serra da Ibiapaba e se mudamos aqui para um lugar mais distante. Isso na Caiçara, você morou na Caiçara, pé de serra? Era no Poço Cercado que nós morávamos ali vizinho, o Poço Verde. Sei. Quando foi em 79, nós se mudamos aqui para o Pacujá. Sim. Estivemos lá. E eu sempre, trabalhando no comércio de criança, comecei a apanhar café na serra. Era tão pequeno. Ia juntar café. Nesse tempo tinha um café montanha, o café aqui da nossa terra, e a gente juntava, juntando, botando dentro do cesto e levando lá para a casa do patrão, e o patrão botando numa grande quadra para secar. E então, quando nós se mudamos, eu fiquei mais rapazinho, e na luta. Trabalhava aqui uma semana ou duas aqui no sertão, ajudando, fazendo uma broca, fazendo cerca, e quando chegava, subia para a serra. Era cavando leira, ao mesmo tempo era cavando corvo de cana, capinando cana e cortando cana. Aí quando foi em julho de 87... O senhor lembra até o ano, julho de 87. Lembro. Dia 23 de julho, aí eu trabalhava lá 15 dias, ou mais um pouquinho, aí eu disse, nesse tempo estava aqui nos festejos do Mucambo, como todo mundo sabe. Festa de Nossa Senhora Santana. Senhora Santana. E eu não queria fazer aqui no outro, eu não era de muitas festas, não era de muita festa, mas aí essa festa aí eu sempre andava dele na venda, eu queria estar aí. Então, e eu sempre descia de sexta-feira.
E minha mãe e meu pai encomendavam muito, onde meu pai dizia: meu filho, à noite tem muito segredo que o homem não pode descobrir, nem sabe. E é muito perigoso à noite. Aí eu entendia, Ivanildo, que seria o homem encrontar outro. Ou encrontar assim um cachorro louco, uma raposa. Ou esses tipos de animais, né? Falava em visão para mim, eu tinha medo de visão. Se eu saía boca da noite, saía para pescar, podia ser onde seja, eu eu nasci para desafiar a noite. Podia ser onde fosse. Então você foi um desafiador da noite, um desafiador do perigo da noite. Da noite. Nunca podia estar chovendo, podia. Lugar que o pessoal ia, estava fechado em pescaria ou caça. Eu ia e caçava. E nunca encontrava, não. O pessoal falava em coisa assim, eu digo: ora, se isso lá existe. Isso não existe, não. Não existe. Eu não vi. Ainda não vi como é que eu... Bom, aí meu pai sempre... E nessas viagens para a serra, que nós moramos aqui no sertão, eu sempre lá continuando. Isso você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? 23 anos. Tinha medo de nada? Tinha não. Força eu não tinha força, não. Agora velocidade eu tinha muito. Eu era um pouco rápido. E eu lá, tinha lá no sítio Macaba, eu trabalhei em quase todos os sítios. Mas estava indo mais longe ainda, no sítio Macaba, aí resolvi vir. Então eu digo que eu tinha que vir, que era para trazer alguma coisa, ajuda, né? Esse sítio ficava em que região da serra, em que cidade? É a região lá de Biapina. Biapina. Aí, lá também o pessoal também me encomendava. Eu não tinha medo, não. Eu deixava ficar à noite. Poder ir. Tanto para ir para lá, como para vir para cá. Que eu queria aproveitar o dia e que eu não queria desinterar a semana. Eu vinha com uma semana completa de trabalho. Que eu tinha que tirar um pouquinho para mim e tirar para o meu pai, né? Porque era para fazer a feira. Aí, bom, e o pessoal também lá, bem encomendava. Mas nem não. Aí quando foi em julho de 87, eu estava lá trabalhando, aí resolvi descer para casa. Vim para casa, que era como eu trazer alguma ajuda, e vim. Só que quando eu saí lá de onde eu estava trabalhando, já seria chegando quase 9 da noite. Era cedo, né? Era. Só que a distância lá de onde eu estava para chegar na ladeira era um pouco distante. Tinha uns quilômetros, né? Aí eu vinha. Eu não vinha com pressa não, porque era noite, eu vinha porque eu não tinha pressa, né? Aí devagar. Quando eu cheguei na Cinta, lá tinha um amigo meu, um conhecido, que tinha uma vendinha. Vendia um café, vendia um bolo. Que até hoje ainda tem, só que agora vende fruta, né? Era nessa outra ladeira aqui da Boa Vista. Ah, na ladeira da Boa Vista. É na mesma que eu subi com o seu Afonso, talvez. Não sei. Talvez fosse. Essa ladeira daqui, Ivanildo, tudinho. Se eu estivesse trabalhando na área do Bajara, eu disse nessa do Mucambo. E se eu disse nessa ladeira da Itapiranga, não teve nenhuma aqui desse pra cá que eu não descesse de noite ou subisse. Podia ser ruim que fosse. Independente do horário, qualquer hora da noite. Não tinha, eu só subia de noite, que eu queria subir era de noite. Subia de dia, mas Desafiando o perigo. só desafiando. Mas eu não sabia. Eu não sabia do que eu ia encontrar. Porque se eu soubesse, eu tivesse a noção, eu não tinha ido fazer aqui no outro nem uma vez à noite. Tinha sempre reservado à noite e sempre. Aí, bom, desci, continuando com nós. Aí desci. Quando eu cheguei na venda, já era na faixa de umas 10 e pouco. Aí já estava o pessoal já se acomodando para se agasalhar, mas eu fui, encostei, digo, vou tomar uma água aqui e tomar um café. Porque a nossa família é dominada por café. E onde nós dizíamos que tinha café, nós trazia caroço, nós trazia rapadura, nós trazia farinha. Nunca tive vergonha de trazer coisa para casa. Sim. Que trazia. Aí, bom, aí demorei lá, fiquei lá. Aí quando eu saí, o rapaz me falou assim: olha, Zé, você tem um pouquinho de cuidado da ladeira aqui. O negócio aí parece que não tá dando certo não pro pessoal. Eu digo, que negócio é? Eu pensei que era alguma gente, né? Esperando as pessoas para fazer alguma malunação. Eu lá pensei em visão, que eu não tinha medo. Bom, desci. Quando demorei tempo, desenfadei um pouco.
se evadiu um pouco. O rapaz queria passar na rádio de 11 horas, aí eu digo, agora eu vou descer o resto da ladeira, que é para modo quando for um negócio de 5, 4 e meia, 5 horas eu ia chegando em casa, que era um horário de eu chegar. Aí, bom, só que quando eu saí da casa, que tinha assim, meio esticadinha, para pegar as voltas da ladeira, né? Aí eu comecei a sentir, e até hoje eu tenho um trauma nesse cheiro. Você sentiu um cheiro estranho? Estranho, eu vou lhe dizer qual foi o cheiro, de que era. Não tem aquelas bolinhas pequenininhas que a gente bota em guarda-roupa ou em mala, né? Naftalinas. Rapaz, senti aquele cheiro. Eu passava a mão no nariz e nada, e eu descendo, né? Isso você ainda tinha sua visão, enxergava perfeitamente. Era perfeitamente, eu enxergava até demais. Aí, com pouco começou a misturar aquele cheiro com alho pisado, né? Mas era uma coisa terrível, insuportavelmente. Aqueles dois cheiros juntos. Aí eu vinha. Isso você sabe que em todas as ladeiras tem que ter um descampinado, uma volta, que tem um acesso para o camarada enxergar, visualizar o sertão. É verdade. Tem que ter em toda a ladeira. E chama-se mirante. Mirante. Então, rapaz, quando eu fui... E eu até gostava de fazer uma parada também, que era como de... Aí, quando eu fiz a curva, para chegar no mirante, aí não tinha como eu voltar para trás, porque quando eu descobri a volta, você sabe que ladeira não descobrir a volta, é já chegando na outra, né? Exatamente. Não tem como. Aí eu enxerguei uma figura em pé bem na beirinha do talhado, onde as pessoas ficavam mesmo. Antes era pelado, já não tinha mato, nada que ali, só das pessoas ficavam ali para olhar para baixo aqui, pro sertão. Uma figura de branco. Uma figura não era branco. O uniforme dele estava um uniforme marrom. Mas aí quando eu parei ali, eu fiquei numa distância de 1,5 metro. Bem pertinho. De 1,5 metro. Só que o fedor era insuportavelmente. E eu senti que as minhas forças estavam se acabando. Era uma noite clara de lua. A lua estava iniciando. Ela saía já tarde, mas já dava para... Ver o claro dela. Mesmo que não dava para enxergar, que ela estava meio... Aí eu enxerguei. Uniforme marrom. Bem marrom. Quase vinho. Dá para ver o rosto? Nada. Cara, nada. O rosto ele estava olhando como é que fosse acompanhando a serra. Enquanto aí, Ivanildo, eu achava que era uma pessoa. Eu só estava estranhando o cheiro. Sim. Aí, e com um negocinho na cabeça. Moda assim, de um lenço, assim, uma touquinha na cabeça. Do mesma cor que estava os trajos, estava aquele negocinho na cabeça. Comprido. Ele dava mais ou menos de 2 metros a 2,10 metros. Muito grande. Aí eu fiquei ali, olhando ali, bem ali. Aí eu digo, agora eu estranhei primeiramente a grossura, que era fino. Era fino. Para a altura era fino. Aqueles bracinhos bem fininhos. Não falou nada. Nada. Aí eu ainda tive é por isso que eu digo que o homem que enfrentou uma visão. Eu trazia um saco aqui no ombro. Aí eu ajeitei aqui para... Esse saco tinha o que dentro desse saco? Farinha. Farinha da serra, beiju, puxo. Aqueles bacheiros grandes que a gente tirava. Quem trabalhava em moagem, eu, mesmo que não fosse eu trabalhando, mas eu ia no engenho. Sim. E tirava para trazer. Aí eu ajeitei aqui o saco aqui para olhar o rosto, né? Só que quando eu me virei aqui, me posicionei para ver o rosto, ele virou o rosto para dentro do abismo.
Eu digo, tudo bem. Você não tinha medo mesmo, não. Não tinha. Eu não tinha. Mas você já sentiu uma moleza nas pernas, você descreveu aí. Sentiu alguma coisa já não normal. Eu estava sentindo que a minha força estava acabando. Enquanto aí, tudo bem. Ele ficou quietinho. O movimento que ele fez foi só a cabeça. Que ele estava olhando, acompanhando a serra. O tamanho da serra. Sei. Mas quando eu procurei, aí ele virou o rosto para o lado do abismo. Não deixou. Pronto, foi só o movimento que ele fez. Agora tudo bem. Com um cordão na cintura, aí o cinto dele encostava no chão, vinha alvinho, cheio de nó assim. Nó grande. E tá embaixo. Aí, bom, eu digo, rapaz, esse negócio aqui, e aquele cheiro me matando, aquele negócio acabando. Aí eu digo, aí foi onde me chegou o medo, foi que aí eu lembrei, tocou em meu coração de dizer assim, olha para as mãos dele. Olha só. Ivanildo, quando eu olhei para as mãos, que ele estava assim com as mãos, com certeza que as palmas da mão ficam para trás. Só que ele estava bem direitinho. Aí eu fiquei com medo. Chegou medo. Chegou medo que se fosse para 10 homens, mesmo com coragem, ia ficar. Você não sabe quando cria o galo, fica com os porão velho que enrola para cima? Sei, fica horrível de grande, né? Bem aqueles, né, bem grandão. E tem uns que é assim, bem dourado, o esporão. Pois era daquela forma, encostando assim, estava assim, encostava aqui lá em cima, os 2 dedos do meio. Esses dois aqui, esses 2 dedos. Os outros eram compridos sim, mas esses 2 dedos, e o dedão, vou lhe dizer uma coisa. Encostava assim, os agarras bem douradas. Eu conversei comigo no meu coração, digo, misericórdia, que negócio é esse? Aí, tornei de a vontade de olhar para os pés. Do jeito que era, aquelas agarras nas mãos, era nos pés também. Estava descalço e eu enxerguei. A roupa o uniforme dava bem no cotovelo dele. Até hoje você não sabe do que se trata, o que era aquilo. Aí foi onde me chegou o medo. Quando eu ia para os pés, aquele negócio fazia aquelas curvinhas assim para cima. O chão limpo, não tinha um farelo de mato. E nem de folha, só o barro mesmo. Aí chegou medo. Aí eu não senti mais. Não me senti mais. Aí eu só me lembro que eu virava para onde pegar o sentido da ladeira. Aí o que eu sentia, que quando eu pisava no chão, eu sentia que a terra baixar. Era o medo, né? O medo. O medo, e ainda tinha uma distância, muitos quilômetros, onde eu chegar em casa. Que história, viu, seu Venâncio? Aí, quando eu desci, nessa ladeira que eu digo, tem um corgozinho, até o mês de julho, quando os invernos eram bons, tinha água, que o pessoal tinha um tanquezinho lá no riacho, mesmo que a gente atravessava por cima. Aí eu cheguei lá, tirei o volume do ombro, encostei numa pedra que tem, que essa pedra, então um dia desse eu perguntei se a pedra estava lá, disse que ainda está. Eu subi, fui até lá na casa da tia minha que mora lá, encostado lá, não é muito perto. Perguntei, disse que quem passa lá, a pedra está lá. Só que está desativado. Está desativada a ladeira, sobe alguma pessoa. Mas a pedra ainda está lá. Eu fui beber. Era uma sede tão grande e um gosto de sangue na boca. Nossa Senhora. Um gosto de sangue na boca. Aí eu bebi água e a água não matava a sede. Não tinha gosto a água. Eu bebia, a água disse, eu sentia assim, mas não tinha gosto. Eu tive que parar com isso. Aí ficou tudo truvo, a visão ficou muito... Ficou ruim a visão. E eu lembrava que tinha muito chão para eu andar. Muitos quilômetros. Aí nesse tempo, toda a vida eu fumei cigarro. Peguei o maço de cigarro do bolso. Fui tentar acender o cigarro, mas o cigarro não aceitou o fogo. Rapaz, que coisa.
Isso você já tinha saído do local onde você tinha tido a visão, né? Já tinha descido a ladeira. De onde ele estava, tinha descido, estava embaixo. Já estava no pé da ladeira onde tem um riacho. Tinha descido. Mas nada estava mais normal do que estava antes de você ver. Tudo tinha deixado de ser normal naquele momento. Tudo. 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 Aí eu saí babatando. Não saí, eu não sentia que vinha andando. Você também não trocou uma palavra, você não falou nada. Nada. Nem eu e nem ele. O resto que ele fez, só eu procurar de ver o rosto dele. E ele virou de lado. Girou de lado. Não aceitou. Aí, para você ver que as coisas a noite é muito sinistra. Muito sinistra. Aí, eu tentei acender o cigarro para ver se melhorava, mas o cigarro não pegou fogo não. Não aceitou o fogo não. Não aceitou o fogo não. Aí eu caminhei. Você vê que na beira da estrada minha tia ainda mora lá. No caminho que eu vinha. Os cachorros, que ela toda vida criou cachorro. Ainda tem cachorro lá. Vai se acabando, ela vai criando. Os cachorros me sentiram. Foram então encostados, mas em distância assim eles voltaram para trás. Se eu não me engano, não chegaram onde eu estava não. Os cachorros não chegaram Não perto. chegaram perto. E os cachorros me conheciam, que quando eu passava lá, os cachorros eram conhecidos demais. Quando eu vinha sempre assobiando, e os cachorros, quando escutavam, iam me contar. Onde eu passava que eu era conhecido, os cachorros ficavam muito meu amigo. Mas os cachorros chegaram na distância de uns 10 metros, voltaram para trás, se eu não me engano. Não chegaram onde eu estava, não. Aí eu também não passei na casa da minha tia, não. Passei direto. Eu achei que não era capaz de eu chegar também lá na casa do... Depois dessa visão, seu Zé, você ainda continua a andar nas noites, nas madrugadas? Parei muito. Parei muito. É louco, né, homem? O medo que você passou, se continuasse, né? Era muita loucura. Parei muito. E até hoje eu aconselho meus filhos, que isso era desobediência, que eu desobedecia, o papai falava, e eu digo, papai, isso aí, meu filho, tenha cuidado. A mamãe disse, a mamãe cansou disse, meu filho, tu ainda vai chegar sujo em casa. Eu digo, de quê? Você vai. Aí, bom... E quase que chega, né? Quase que chega. Andou bem pertinho. Mas, nesse local lá, eu fui tentar subir de novo. No mesmo local. No mesmo local. À noite também. Mas quando eu cheguei no pé da ladeira, eu fiz uma pauta no mesmo riacho, o riacho já tinha cortado. Aí eu digo, não, vou demorar aqui. Já estava de madrugada, eu deixei o dia clarear. Eu subi e enfrentar a ladeira. E subi. Mas quando eu cheguei no mesmo local, me arrepiei. E só subi o final da ladeira porque era de dia, mas se fosse de noite eu não tinha subido mais não. Era durante o dia. Era o dia. Aí fiquei ainda a subir. Isso de 87, ainda trabalhei até julho de 89, porque no tempo que eu me casei, em dezembro, até isso eu ainda subi. Mas só subia de dia, não subi mais de noite não. Em ladeira nenhuma, não quis mais. E andar de noite por aqui pro sertão andava. Mas para ladeira eu não enfrentei mais não. Mas eu peço que os filhos e filhas, quando mãe e pai falar, procure obedecer. Quando é pai de verdade, mãe de verdade, só quer bem. Então, e eu aconselho, mata à noite. Não são ambiente do camarada fazer muita morada e muito tempo dentro, não. Eu peço e aviso. Esse meu relato foi para quem acredita no sobrenatural e também para aqueles que não acreditam. Mas o que eu peço para aqueles que não acreditem, que respeite e invite à noite. A noite cobre muito segredo que nós não podemos saber e nem descobrir o que é. Até hoje eu não posso sentir cheiro assim desse perfume, dessas coisas. A catinha de Que lhe vem a lembrança. Que vem a lembrança, ainda tem o trauma. Tá aí ela aí, que é a mulher que está encostadinha aí. Quando bota o alho na panela aí, o ratinho sai de perto. Isso é rapaz, anos que eu vi. Passei por essa visão. E eu queria ser o melhor da noite. Mas não fui. Não fui. Comprovadamente não foi. Não fui. Não fui. E eu acredito que nem você.
Nem ninguém, né? E nem ninguém, porque não tem melhor para a noite, não. Terezinha, essas histórias que o seu esposo conta, ele sempre contou também para você, junto com a família. Contou. A senhora acredita? Sim. Claro que a senhora acredita, senão não teria nem casado nele. Se a senhora casou com ele é porque acredita em tudo que ele fala para a senhora. Sim, ele saía daquela 9 horas da noite para ir para a serra. Era. Saía. Nunca teve medo? Nós namorando, ele saía. 9 horas para a serra. Nunca dormi. Ah. Até hoje, nunca um pai de família vi eu deitado numa rede dele. Certo que eu namorei pouco, minha namorada mais séria foi com ela, e as outras eram só amigos, uma palestra muito pouca. Festa fui pouca. Vocês já estão quantos anos casados? Já temos mais de 30 anos, já faz uns 35 anos. Quantos filhos, dona Terezinha? 7 filhos. Entre homens e mulheres. 4 homens e 3 mulheres. Uma que é a esposa do Heriberto, né? Heriberto, e a outra do Manuel Marieiro. O senhor tem quantos anos? 60 anos. 60 anos. E a senhora, dona Terezinha? 60 anos também. Também da mesma idade? Mesma idade. Que legal, né? De mês. Eu sou de janeiro e ela é de março. Tudo de 64. Eu sou do dia 12. Dia 12 de janeiro. Sou um dia de domingo e do começo do dia, das 5 da manhã. Relatos como o de José Venâncio não são raros. Ao longo das décadas, muitos moradores da região também contam experiências semelhantes, mas poucos as descrevem com tanta riqueza de detalhes. Especialistas em cultura popular afirmam que lendas de assombrações são comuns em regiões interioranas do Brasil, e muitas delas têm suas raízes em crenças antigas trazidas pelos colonizadores e pelos povos indígenas. O caso de José Venâncio é emblemático porque envolve um homem que, ao invés de fugir, confronta o mistério. Isso o transforma em uma figura mítica dentro da própria comunidade. Para José, no entanto, não há mistério. Eu sou um homem de fé e sei que o que é de Deus, a gente não precisa temer.